Nos últimos anos, a África tem sido frequentemente mencionada como um continente com grande potencial econômico, mas muitos ainda olham para ela com ceticismo, devido à sua história de colonização, crises e desigualdade. No entanto, uma mudança profunda está acontecendo no continente, e a África está se posicionando para se tornar uma das principais potências econômicas do mundo nas próximas décadas. O que muitos não sabem é que o Ocidente pode estar perdendo a oportunidade de aproveitar esse crescimento extraordinário. Com uma população jovem e crescente, recursos naturais abundantes, investimentos em infraestrutura e uma classe média em expansão, a África está rapidamente se tornando um centro de inovação, empreendedorismo e crescimento econômico. Enquanto o Ocidente continua focado em seus próprios desafios, a África está se preparando para assumir um papel central na economia global. Neste vídeo, vamos explorar as raízes pelas quais a África tem tudo para se tornar a próxima potência econômica mundial e o que o Ocidente está perdendo ao não reconhecer esse potencial. Prepare-se para descobrir as oportunidades que estão surgindo e como o futuro econômico do mundo pode passar cada vez mais pelas nações africanas. A África emergente, um contorno de potencial inexplorado. A África tem sido tradicionalmente vista como um continente com desafios econômicos significativos, incluindo a pobreza, instabilidade política e infraestrutura deficiente. No entanto, nas últimas décadas, muitos desses problemas começaram a ser enfrentados de forma estratégica. Países como Nigéria, África do Sul, Quênia, Gana e Etiópia estão registrando taxas de crescimento impressionantes, com o PIB de algumas dessas economias crescendo a um ritmo muito mais rápido do que muitas economias desenvolvidas. O continente possui um mercado interno de mais de 1,4 bilhão de pessoas, o que representa uma enorme oportunidade para o comércio e o consumo. A classe média africana está em expansão, criando um mercado consumidor dinâmico que está se tornando cada vez mais atraente para investidores globais. No entanto, o Ocidente muitas vezes subestima o enorme potencial que essa demografia oferece, preferindo focar em mercados saturados ou em dificuldades internas. A juventude africana, a força de trabalho do futuro. Uma das características mais impressionantes da África é a sua população jovem. Mais da metade da população do continente tem menos de 25 anos, e a taxa de crescimento demográfico é uma das mais altas do mundo. Isso não é apenas um dado demográfico, é uma enorme vantagem competitiva. A África está cultivando uma geração de jovens que são em grande parte altamente conectados digitalmente e cada vez mais educados. Esses jovens representam o futuro da força de trabalho global e estão começando a ocupar cargos-chave em indústrias de ponta como tecnologia, saúde, engenharia e finanças. Países africanos estão começando a investir massivamente em educação e capacitação profissional, o que está gerando um talento que pode transformar a economia global. Além disso, a migração interna dentro da África está criando um mercado de trabalho mais integrado, onde jovens de diferentes regiões estão se mudando para grandes centros urbanos para buscar novas oportunidades. Esse movimento tem sido impulsionado por políticas internas e também pela crescente urbanização do continente. O potencial dos recursos naturais, a África como um pilar global de fornecimento. A África possui algumas das maiores reservas de recursos naturais do planeta. Isso representa uma base sólida para o seu crescimento econômico futuro. Minerais essenciais para a indústria moderna, como cobre, cobalto, lítio e terras raras, são abundantes no continente, o que coloca a África como uma peça-chave no fornecimento global de materiais necessários para a transição energética e a indústria tecnológica. A África também é um grande produtor de petróleo e gás, com países como Nigéria, Angola e Líbia sendo importantes players no mercado energético global. A demanda crescente por energia e recursos naturais para tecnologias como baterias de veículos elétricos e dispositivos eletrônicos estão dando à África uma vantagem estratégica. O Ocidente, embora continue a explorar essas riquezas, não tem reconhecido plenamente como os países africanos podem diversificar suas economias e se tornar centros de inovação e produção de alta tecnologia. Além disso, o continente está começando a adotar uma abordagem mais proativa para o aproveitamento de seus recursos, com investimentos em infraestrutura que buscam agregar valor a esses recursos localmente, em vez de simplesmente exportá-los como commodities. Essa mudança está criando mais empregos e oportunidades dentro do continente, além de fortalecer a economia interna da África. A ascensão da tecnologia e inovação na África, uma revolução digital em curso. Nos últimos anos, a África tem se tornado um polo de inovação tecnológica. As startups africanas estão crescendo a um ritmo impressionante, e o continente está vendo um aumento significativo no número de empresas que estão desenvolvendo soluções tecnológicas locais para resolver problemas globais.
de aplicativos financeiros em países como Quênia e Nigéria, a inovações em tecnologia agrícola em países como Gana e Uganda, a África está liderando o caminho em áreas como Fintech, Agritech e Healthtech. O uso de tecnologia móvel também tem transformado setores inteiros, especialmente no que diz respeito à inclusão financeira. O sistema de pagamentos móveis, M-Pesa, no Quênia, é um exemplo clássico de como a inovação africana pode moldar o futuro da economia global, oferecendo soluções de pagamento sem a necessidade de infraestrutura bancária tradicional. Enquanto o Ocidente continua a observar o avanço tecnológico da África com um olhar cético, empresas globais estão começando a perceber o potencial do continente como um centro de desenvolvimento digital. A ascensão de hubs de tecnologia em cidades como Lagos, Nairobi e Cidades do Cabo demonstra como a África pode liderar a revolução digital no futuro. A integração econômica regional, o contorno de uma África unificada. Uma das principais mudanças que está acontecendo na África é a crescente integração econômica entre os países do continente. A criação da Área de Livre Comércio Continental Africana, AfCFTA, foi um passo histórico, com 54 países africanos assinando um acordo para reduzir as tarifas e barreiras comerciais dentro da região. Isso cria uma enorme zona de comércio livre, que não só amplia o mercado interno africano, mas também torna a África mais atraente para investidores estrangeiros. Essa integração está estimulando a criação de uma infraestrutura de transporte, logística e comunicação mais eficiente, que facilita o comércio intra-africano e permite que os países da região se beneficiem das vantagens comparativas uns dos outros. A África está se tornando mais autossuficiente e conectada internamente, o que cria um mercado mais robusto e resiliente. O que o Ocidente está perdendo? O desaproveitamento do potencial africano. O Ocidente, por muito tempo, tem ignorado ou subestimado o enorme potencial econômico da África, focando-se mais nas suas crises e desafios do que nas oportunidades de crescimento que surgem com a ascensão de uma nova geração de líderes, empreendedores e inovadores africanos. Enquanto os países ocidentais estão enfrentando estagnação econômica, envelhecimento populacional e desafios fiscais, a África está se tornando um centro de crescimento dinâmico e inovação. Os investidores ocidentais que não perceberem essa mudança poderão perder várias oportunidades de investir em mercados emergentes, especialmente à medida que a África continua a se integrar mais ao comércio global e atrair mais investimentos internacionais. Além disso, a África está se tornando uma grande parceira econômica da China, da Índia e até da Rússia, o que significa que o Ocidente corre o risco de perder influência sobre um continente que, no futuro, poderá ser mais importante do que muitas economias desenvolvidas. O futuro da África e o mundo que está por vir. A África está em uma trajetória ascendente com potencial para se tornar uma das maiores potências econômicas do mundo nas próximas décadas. Seus recursos naturais, população jovem e crescente, capacidade de inovação e integração econômica regional são fatores fundamentais que irão impulsionar esse crescimento. O Ocidente, que por muito tempo olhou para a África com desconfiança ou indiferença, está começando a perceber o que está em jogo. A África não é apenas uma parte do mundo em desenvolvimento, ela está se tornando um centro de crescimento, inovação e oportunidades. O futuro da economia global, portanto, pode ser muito mais africano do que muitos imaginam. E você, o que acha do potencial da África? Acredita que o Ocidente está negligenciando o que está acontecendo no continente? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no Visão Econômica e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Se você teve alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que vai ser um prazer responder todas elas. Até o próximo vídeo, Visão Econômica.